Educar os filhos, de pagar as nossas contas.
esperar e buscar de todo o nosso coração o nosso Deus. Mas até a vinda do nosso Senhor, né, para a gente estar junto, para a gente termos a comunhão, que é estar juntos, que é estar em social, né, fazer uma sociedade, ter isso em comum, a gente precisa passar por várias etapas, precisa ter várias formas de conviver. Mas como o louvor que nós cantamos agora, que nós entoamos esse louvor ao nosso Deus, para a gente estar em comum e ter o mesmo propósito que nós como cristãos temos, que é buscar o nosso Deus e aguardar a nossa vinda, nós temos que seguir, né, o principal mandamento, né, que o Senhor coloca. Por que principal? Porque este mandamento, ele acaba tornando os outros, né, fáceis de serem praticados. Né? Se nós amarmos o nosso irmão, nós não iremos levantar falso contra ele, nós não iremos querer cobiçar as coisas dele, porque o amor, ele vai prevalecer na nossa vida, o amor, ele vai prevalecer, e quando nós enxergamos o amor ao nosso irmão, que a gente convive com um amor que não é apenas um sentimento, é um amor de um mandamento do Pai, né? Um amor que quando Jesus veio, ele reforçou esse mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Nós entendemos que a comunhão, né, ela precisa dessa base. Né? E aí é uma das coisas mais difíceis que a gente temos para conviver com o outro, né, é ter esse amor como pilar. Por quê? Porque é fácil amar quando o outro não tem coisas ou atitudes ou pensamentos diferentes do seu. É muito fácil amar como é que a gente começa uma amizade com uma pessoa? É quando aquela pessoa começa a ter coisas em comum a você, né? Começa a ter gostos em comum. Eu gosto daquele livro, eu também. E aí você começa uma amizade através de uma semelhança. Né? Quando você conhece uma pessoa do sexo oposto, né? Tipo, quando eu conheci o meu esposo, como é que eu comecei a gostar dele? Foi por uma coisa comum. Nós dois gostávamos de futebol, eu gostava de assistir, ele gostava de jogar. Então eu ia sempre lá, né, na interclasse, na época da escola, de assistir ele jogando futebol e ele fazia gol para mim. Então aí começou a gente trocar e começamos a conversar e conversarmos disso e aquilo. Então quando a gente viu uma coisa em comum, né, foi brotando ali aquele amor que já é diferente do amor fraternal. Né? Então o amor, ele começa, o sentimento, o amor, ele começa a brotar quando a gente vê algo em comum. Mas quando a gente vê uma pessoa que tem uma opinião totalmente contrária, qual é o primeiro sentimento? Né, a palavra comum de hoje em dia, eu tenho um ranço daquilo, né? Eu não gosto daquela pessoa. Aí a pessoa começa a colocar defeitos por causa de uma opinião contrária. Eu não gostei do jeito de você se vestir, eu não gostei do jeito de falar, porque a pessoa é impetuosa. Então a gente começa a colocar barreiras para ter um sentimento e não olhando para o mandamento do amor. Porque quando a gente pensa no mandamento do amor, a gente tem que colocar isso de lado. Porque quando a gente vai lá para Romanos 12, lá em Romanos 12, no versículo 10, começando o versículo 10, a gente vai começar a ver essa questão do amor e essa questão da comunhão. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que
Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, se o nosso Deus está dizendo que nós devemos tratar o nosso inimigo da forma com o amor, ajudando, imagine o que somos, né? O mesmo propósito, que vivemos com o mesmo propósito. Nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui para buscar ao nosso Deus. Então, nós temos o mesmo propósito, nós somos família, né? Quando eu pesquisando a palavra comunhão, diz que era koinonia, né? Koinonia é uma palavra que remete à social, né? À sociedade. Então, quando a gente sociedade de pequenos grupos. Então, se a gente tem um grupo que nós temos o mesmo propósito e temos que amar a este, e nas palavras do Senhor, o Senhor disse que nós devemos tão quanto amar os próximos e amar os nossos inimigos, né? Por que muitas vezes nós somos criados, nós mesmos criamos contendas, nós mesmos criando situações dos quais não é cristão de falar no outro, ou de reparar no outro, ou de criar situações nem precisavam criar, né? De não demonstrar o amor, de não demonstrar a compaixão, querendo revidar com a própria carne. Porque se o Senhor fala, não pagueis mal com mal, mas sim o mal com bem, como nossos inimigos, que é super difícil. Então isso deveria ser fácil para com os mesmos, que não são nossos inimigos. Nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos em comunhão, nós vivemos em união, nós precisamos ser unânimes, porque nós temos o mesmo propósito. Então, se nós temos que viver assim na casa do Senhor, e viver assim com nossos inimigos, por que às vezes é mais difícil viver com os seus, viver com os mesmos, né? E às vezes você olha para o seu inimigo, às vezes se torna até fácil, né? Você ter uma comunicação com as pessoas do mundo, né? Ter o perdão. Às vezes a gente vive dentro de casa e muitas pessoas vivem brigados com os seus familiares, né? Primo que não fala com primo, filho que não fala com a mãe, né? Com o mesmo interesse, com a mesma unidade, mas mesmo assim, né? Falta o amor, né? O amor não o sentimento, mas o amor de entender o próximo e guardar as suas angústias ou os seus sentimentos, aquela vontade de responder à altura, guardar no bolso e agir como Jesus agiria, né? Então, quando nós estamos em união, quando nós estamos em comunhão, que é aqui a casa do Senhor, a gente tem que pensar que por mais que nós queiramos responder e trazer a vingança, né, de responder à altura, a gente tem que lembrar que o Senhor é quem fará por nós, o Senhor é que trará a justiça, o Senhor é que trará, né, o galardão do outro, porque tudo, né, o plantar é uma escolha, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos plantar aquilo, nós podemos escolher plantar o bem, mas a colheita é obrigatória. Então, se você plantar o mal, você vai colher. O Senhor diz, a colheita é obrigatória e o Senhor é justo, né? O sol é para todos, como a chuva também é para todos. O Senhor não escolheu só iluminar aqueles que são os seus filhos, né? E Ele diz, o joio estará junto do trigo.
Então nós não sabemos, muitas vezes, o coração do outro, os desejos do outro, mas quando o Senhor fala que nós devemos amar a todos e até os nossos inimigos tratar bem, dar de comer quando ele tiver sede, é porque a gente não precisa olhar se aquela pessoa nos agrada ou não. A gente precisa olhar como uma pessoa. Ela é uma pessoa e eu preciso amar independente do que ela seja, independente se ela gosta de mim, independente se ela vai me retornar com aquilo que eu fiz para ela. Porque muitas vezes a gente pretende fazer o bem, mas o nosso coração está justamente isso, a pretensão. Nosso coração é pretensioso ao quê? Eu vou fazer porque eu vou receber alguma coisa. Eu vou ali dar esse pedaço de pão para minha irmã, porque quando ela tiver condições, ela vai ter que me devolver, ela vai ter que me ajudar. Então isso no nosso coração não é o amor de Deus, porque quando a gente temos a cobiça, de querer algo em troca, a gente está esquecendo do primeiro. A gente não pode partir para os outros mandamentos sem completar o primeiro. Como eu disse no início, se nós completarmos 100% o primeiro mandamento, os outros, a gente não precisa nem olhar, porque vai ser fácil, porque eu não vou desejar ter o carro do irmão, porque eu não vou desejar ter a mulher do irmão, porque eu vou entender que o que eu tenho foi Deus que me deu, e o que eu não tenho, se eu buscar, Deus vai me dar, E é melhor ter através do Senhor, ou é melhor perder através do Senhor do que com as coisas deste mundo, porque traz muito mais sofrimento perder com as coisas deste mundo. E quando a gente vai também lá para Hebreus, capítulo 10, do verso 24 e 25, Hebreus 10, 24 e 25, diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproximando aquele dia. Quando ele fala esse versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual o dia que está se aproximando, irmãos? É o dia da vida do nosso Deus, A cada dia que nós estamos vendo a situação do mundo, os sinais que o Senhor deixou na sua palavra, as coisas que vão se aproximando. Ele não disse dia, ele não disse horário, ele não disse data nenhuma, mas ele deixou sinais para nós nos prepararmos, estarmos, na verdade, preparados, porque desde o dia em que nós professamos a nossa fé em Deus, é que nós temos que viver em constante preparação. Então, quando a gente deixa que as coisas seculares, que as coisas que o inimigo às vezes monta, e as coisas que nem às vezes o inimigo monta, as coisas que nós mesmos projetamos dentro da casa do Senhor, tomar lugar, as iras, as raivas, as mágoas, quando a gente deixa isso tomar lugar, a gente está esquecendo que o Senhor está à porta. E a gente temos que mais e mais buscar Ele, entender que Ele está voltando e que essas coisas muitas vezes podem nos fazer ficar aqui. Porque às vezes a gente está deixando as coisas seculares, se preocupando, achando que as coisas são para sempre. Não vou perdoar meu irmão, não vou deixar para amanhã porque a mágoa ainda está aqui. Não vou me preocupar com isso aqui, é porque o irmão falou isso de mim, então eu não quero saber, eu não vou falar com ele. E se Jesus voltasse exatamente hoje, como é que ia dar tempo você pedir perdão ao seu irmão? Como é que ia dar tempo você tirar o obscuro lá do fundo? Quando a gente vai lá para... Todo mundo conhece a história de Jonas, Que Jonas, ele desobedeceu ao Senhor, comprou uma passagem, foi para um barco, fez as pessoas que
tinham nada a ver com o erro dele, fez pagar, né? Ele foi lá, entrou no barco, pagou a passagem, foi lá pro porão e aí dormiu, tranquilo, porque ele estava desobedecendo ao Senhor. E muitas vezes é a gente desobedece ao Senhor e a gente não se preocupa porque a nossa desobediência vai causar o outro. Porque se nós somos um corpo e se nós estamos unidos em comunhão, as nossas ações afetam os outros. Então, no momento que nós resolvemos desobedecer ao nosso Deus, nós temos que saber que aquilo ali não vai só impactar a gente. Não é porque eu fiquei com raiva do irmão Washington que só vai impactar eu e ele. Vai impactar todo o corpo. O que acontece quando a gente sente uma dor de cabeça? O corpo todo fica mole. A gente não consegue mais, a gente quer ficar deitado. Então, afeta o corpo todo. Então, Jonas, quando ele estava lá no navio, ele foi dormir, achando que nada ia acontecer. E aí começou uma tempestade e todo mundo no barco começou a ficar doido. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eles foram começar a jogar coisas que nem precisavam perder. Então eles começaram a jogar coisas no mar que eram coisas que eles nem precisavam, porque aquilo ali não ia adiantar nada. Então, da mesma forma, a gente está aqui na igreja, às vezes a gente perde coisas, a gente perde bênçãos. Às vezes a casa não cresce, a obra não cresce, por quê? Porque às vezes a gente tira coisas que a gente nem precisava perder. Às vezes a gente perde bênçãos que a gente nem precisava perder. A gente volta a perder por causa de uma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é, que está lá no oculto. Então só foi quando lá o capitão desceu lá no porão e viu que o Jonas estava dormindo. E quando ele trouxe aquilo que estava no obscuro, que estava lá dentro, guardado no escuro, ninguém sabia. Quando ele trouxe no convés, e quando todos viram que aquilo ali era Jonas que estava causando aquilo tudo, e quando Jonas confessou, foi quando ele mesmo decidiu, né, que ele ia se jogar no mar para aquilo tudo parar. Então a gente tem que fazer isso nas nossas vidas. A gente precisa tirar o que está no escuro, né, aquela mágoa no escuro, aquela revolta, e trazer no convés as coisas que a gente faz que estão causando problemas à nossa vida e à vida do outro. Porque as nossas atitudes, elas causam sim efeito colateral no outro. As coisas que a gente deixa ocultada, que a gente acha que aquilo ali não vai trazer um problema, vai. Porque a tempestade estava ali, não ia passar, enquanto Jonas não tomasse a decisão de subir. Mas ele não tomou a decisão de subir, ele estava dormindo. Então muitas vezes o ímpio, né, trouxe lá ele por conversa, uma pessoa que não tinha nada a ver. O capitão daquele barco não tinha nada a ver com os problemas de João, com a desobediência de Jonas. E muitas vezes outros irmãos da casa, muitas vezes a obra não tem nada a ver com as coisas, com os problemas que a gente causa, problemas pequenos que a gente causa. Jonas era só um companheiro, um passageiro lá do barco, né? Era só um tripulante do barco. Ele não era quem arqueava a vela, ele não era um marinheiro, ele não era nada, é só um tripulante. Então muitas vezes as coisas que causam, né, a tempestade são coisas simples que a gente fazemos dentro da casa do Senhor, dentro da nossa vida, coisas simples que a gente deixa muitas vezes guardado porque não quer resolver, porque acha que não vai fazer diferença alguma. Qual diferença faz o tripulante dormindo no porão? Aí fez toda a diferença ali no barco, porque trouxeram ele e ele disse: vocês estão passando por isso por minha causa, porque eu desobedeci ao Senhor. Então, que nessa noite nós possamos entender, né, que as coisas que nós fazemos, as coisas que desagradam ao nosso Deus, e cada um de nós sabemos o que é que desagrada a Deus, porque nós temos, eu creio, o Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo nos convence da verdade. Então, sabe aquela voz que a gente escuta: Senhor, isso não está certo. O Senhor traz à memória, né, os erros ou as coisas que a gente faz. É o Espírito Santo incomodando. Porque o Espírito Santo, ele é só um com Deus, com Jesus. Então ele quer que os seus filhos vivam, né, em comunhão verdadeira. E só dá para a gente viver em comunhão verdadeira se nós tivermos o mesmo propósito de buscar o nosso Deus. E aí quando a gente
Diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa de Deus. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, ainda pois é cair nas mãos. Então, se o nosso Deus diz por que a gente quer fazer o papel de Deus? Então, as coisas que acontecem, querer fazer justiça com as nossas mãos. Muitas vezes a gente quer, não vou ficar calado não. Se ela pensa que eu vou ficar calado, aí vai lá e fala coisas que não deve falar, aí vai lá e age por coisas que não deve agir. Se é o Deus que diz, é eu que vou fazer. É de quem mexe com o Filho de Deus. Se o Senhor está dizendo isso com os inimigos, ou com os amigos, ou com quem quer que seja que mexamos com os filhos de Deus, o que é que a gente quer fazer justiça com as mãos? O que é que a gente quer fazer papel de Deus? Deus, Ele já sabe o que fazer, a gente não precisa ensinar Ele. É nós que não sabemos o que fazer, é nós que queremos agir com as nossas próprias mãos. Dias atrás, eu passei por uma experiência, não sei se todos sabem que eu estou no momento desempregada, e eu pedi demissão da minha empresa por injustiças que eu estava sofrendo lá. E, irmãos, depois de 3 dias ou 4 dias, uma semana, de eu ter pedido demissão, de eu já ter sido desligada, o meu ex-chefe veio me pedir ajuda. Ele que foi o causador de eu ter saído. Eu não saí porque eu recebi outra coisa melhor, eu não saí porque eu recebi, promovida para o setor, eu saí por insatisfação, por não aguentar tanta injustiça. Então ele foi lá, ele que foi o causador disso, ele que foi injusto comigo, ele foi lá me pedir ajuda, e eu fiquei olhando assim, até falei com o pastor, eu falei com o Mateus, aí o Mateus ficou meio de raiva, sabendo tudo que ele fez comigo. Se eu fosse tu dizer que estava ocupada, não vai ajudar, não tem mais nada a ver com essa empresa, tu vai receber alguma coisa? E eu pensando, meu Deus. E aí quando eu pensei em falar isso, o Senhor me deu essa palavra, que a vingança não é nossa, não é nossa, é o nosso Deus. Porque, irmãos, pela nossa carne, nós queremos mesmo rebater, porque a nossa vontade é dizer, eu não sou perfeito, eu vou responder, porque nós queremos fazer isso mesmo. É super difícil deixar Deus no controle, irmãos, porque a gente quer fazer o que a gente quer falar o que o outro merece na nossa cabeça, a gente quer fazer, mas o Senhor, quando Ele deixou a sua palavra, é para nós entendermos, e aí foi de encontro comigo, o pastor até disse, quer e faça. E mesmo o pastor falando, meu Deus, eu não vou fazer porque ele não merece, tanto que ele me fez sofrer, tanto que ele me fez chorar, o quanto que ele foi ruim comigo, o quanto que ele deu oportunidade para pessoas que não mereciam, e eu lá me esforçando, ele não fez. E aí o Senhor me deu essa palavra, e a palavra, irmão de Deus, ela vai lá na ferida, ela vai lá onde a gente precisa do azeite. E aí eu fiz, no mesmo dia, fiz um procedimento que ele queria que eu ensinasse lá uma pessoa a fazer, e entreguei e agradeci ao Senhor, porque quando a gente olha para o outro que merecia uma tapa, e a gente, ao invés de dar a tapa, a gente oferece o nosso rosto, o Senhor se alegra, porque a gente está agindo como o Senhor age. E é difícil, irmão, nosso coração dói, a gente chora, porque senão, Deus, não era isso que eu queria. Mas aí o Senhor ele vai lá, e se compraz. E aí a gente começa a entender que as coisas que a gente vive, muitas vezes acontecem porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus aqui já estava aqui há muito tempo. Eu poderia ter já lido essa palavra há muito tempo, então quando acontecesse uma situação dessa, eu saber como agir, porque está na palavra. Mas às vezes a gente é teimoso, a gente
desobediente e quer agir ali no momento do impulso, da raiva, né, de achar que ele merece. E é do mesmo jeito quando a gente tem as vivências, né, dentro da casa do Senhor ou mesmo na nossa casa, a gente quer fazer, não, mas ela precisa ouvir, ela vai ouvir porque ela merece ouvir, não, ele merece ouvir isso. E a gente esquece que o Senhor Deus, né, deixou que nós estejamos aqui unidos para que o mundo entenda quem é nosso Deus. Como é que o mundo vai entender quem é o nosso Deus se a gente não consegue nem amar os de dentro? Como nós vamos professar a fé? Como nós vamos dizer para o mundo que nós temos nosso Deus, se a gente só sabe proferir o nosso Deus cantando louvores, escutando a palavra, indo para casa, né, vestindo uma roupa que não seja uma roupa curta, se quando a gente vai precisar amar o outro, né, que tem o mesmo propósito, a gente não consegue amar? Como é que o mundo vai querer esse Deus? Como é que o mundo vai querer conhecer o nosso Deus se a gente não consegue fazer o básico que Ele pede para fazer? Porque o inimigo, ele é o acusador, ele aponta. Então, se você fazer tudo perfeito e você não fazer uma coisa que sai, então é para esse Deus que tu serve, a esse Deus que tu serve, que os irmãos ficam fofocando com o outro. Eu prefiro estar na minha casa, que tem já muita fofoqueira na minha rua. Eu não vou para essa igreja, não. Então, quando a gente consegue entender que a gente precisa proferir o amor do Senhor em primeiro lugar, como um mandamento, não um sentimento, porque tem diferença. Porque é difícil amar com sentimento quem a gente não gosta, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não gosto do Mateus e eu não vou com a cara dele. Então eu não vou ter o sentimento de amor por ele. Mas quando eu entendo que o amor é um mandamento de Deus, por mais que eu não goste dele, eu vou ajudar ele quando ele vai precisar de mim. Eu vou orar por ele, eu vou dar comida a ele, eu vou dar divertir a ele, eu vou respeitar ele. Quando ele vier falar comigo, eu vou ficar calada, eu vou deixar que Deus haja na vida dele. Então esse é o amor, né, para quando a gente obedece ao Senhor com mandamento, né? Eu não vou gostar dele e viver de mão dada com ele, porque eu não gosto dele. Então eu não vou andar de mão dada com ele como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele precisar de mim, e quando a gente fala precisar, irmãos, não é só necessidade de algo material, não. Quando ele ser grosso comigo, ele está precisando de mim. Ele está precisando que eu olhe para ele e diga, não é assim, vamos resolver desse jeito. Quando a pessoa é ruim com a gente, eles estão precisando de mim. Eles estão precisando da gente, para a gente mostrar para ele que não é na tempestade, é no mar calmo. Não é no mar furioso, é no mar. Então, quando eu recebia gritos do meu chefe, eu tratava ele e falava uma palavra de Deus. No momento, ele ficava grito e ficava e às vezes, muitas vezes, pedia até perdão. Então, quando a gente trata o outro que é grosso com nós, que merece uma revidação, porque eu, irmãos, eu fui criada numa rua, né, a minha mãe, acho que vocês conhecem a minha mãe, ela vem lá de manhã. A minha mãe não era aquela calmaria, não. Minha mãe era barraqueiríssima, né? Se outro falasse, ela não levava nada para casa. E eu era do mesmo jeito, e se eu escutasse uma piadinha, eu ia assim, como é que é? Você falou o quê? Você tá doido? E partia pra porrada. Mas aí eu conheci um Deus de águas tranquilas, que me fez, quando eu receber a mesma coisa, né, eu usar a palavra do Senhor como espada, como tapa. Essa palavra do Senhor, ela fere, ela machuca, e ela vai de encontro bem mais forte que uma usada, que uma espada, de qualquer outra coisa, né? Ela vai lá bem do encontro, lá nos íntimos do coração, e vai lá e transforma a pedra, né, em águas tranquilas, em águas cristalinas. Então, o nosso Deus é assim, né? Nosso Deus
temos em comunhão, nós oramos em comunhão, nós servimos em comunhão. E quando diz na palavra, e tinham tudo em comum, é que nós temos que ter tudo em comum, né? Nós temos que ter a mesma fé, o mesmo Deus, servir o mesmo Deus, ter as mesmas ações. E quando algum órgão, né, do corpo aqui de Cristo tiver ali com probleminha, tiver ali um pé torto, a mão torta, aí a gente vai todo mundo junto, porque quando o corpo vai para o hospital, todos os órgãos vão para o hospital. E aí o Senhor vai lá e trata e sara, e aí o corpo volta a funcionar de novo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus é maravilhoso.